Então vamos dar continuidade a Malaquias, capítulo 2. Até agora vimos que Deus repreende o povo, e ao repreender o povo, ele fala de sacrifício no altar, que é um sacrifício parcial, defeituoso, comedido, restrito, intencionalmente pelo povo. E aí ele evoca a memória de filhos ou de servos e fala assim: nem que vocês fossem meus servos, vocês não são filhos, não agem como filhos. Não é que não são. Vocês não agem como filhos, mas se vocês não se considerassem ou não agissem como mas pelo menos agissem como servos, beleza, mas nem isso vocês agem, porque vocês tornam a minha mesa como imunda, né? E vocês trazem sacrifícios defeituosos na oferta para Deus. Então vocês trazem oferta para mim, uma oferta parcial, uma oferta defeituosa, e eu os repreendo por isso. E aí, quando a gente faz o paralelo com Romanos 12, 1 e 2, a gente vê que hoje, como igreja, nós temos que oferecer o nosso melhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Que é o culto racional, conforme lá está na palavra de Paulo. E isso tem as implicações de nós oferecermos a vida no altar de Deus de forma plena, de forma intensa, não só na parte litúrgica ou cultica, quando vai ao encontro da igreja num templo, mas ou mesmo quando não está no templo, quando você vai fazer o seu devocional diário, por exemplo. Não é disso que ele está falando. Paulo está falando que a tua vida como um todo ela tem que ser um sacrifício. Então, em todas as áreas, em todos os aspectos. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Então, se não é comer e não é beber, assistir Netflix é outra coisa? Então engloba tudão, né? Então, se não é comer e não é beber, mas jogar bola é outra coisa, sair no cinema é outra coisa, então é tudão. E aí ele fala que através de Malaquias para o povo que eles não estavam fazendo isso. E ele repreende lá no finalzinho do capítulo 1, falando assim: e vocês tinham para dar. Vocês não deram porque não quiseram, né? Porque vocês são negligentes em relação a isso. Então não é aquela questão, mas eu não tinha esse melhor para dar. Então, se a gente olhar isso para o aspecto de hoje, né? Isso eu não falei nas duas últimas gravações, né? Nos dois últimos encontros. Mas se a gente olhar para o aspecto de hoje, a gente sempre tem algo a oferecer a Deus. E a gente não pode dizer que não tem, cara. Essa é a questão. Não tenho tempo para orar. Meu irmão, se você tem tempo de assistir TV, ler uma notícia num portal de notícias, assistir um streaming, você tem tempo para orar. Né? Não tenho tempo para ler a Bíblia. Cara, você tem tempo para ler a Bíblia. Assim, nem que seja, caramba, eu vou perder meia hora do meu sono para orar e ler a Bíblia. Então, a não ser que você já tenha perdido... Isso. Você tenha perdido... Você já não tem, você está com 0 horas de sono agora e 0 horas para comer. Ou seja, você não está comendo nem está dormindo e você está fazendo qualquer outra coisa além disso, aí você não tem desculpa. Como nenhum ser humano não estar dormindo ou não estar comendo, então, assim, em parte, né, parcialmente, então você tem tempo. Então você está dizendo, Dantas, que você abre mão do essencial, que é comer e beber, abriria mão de parte desse essencial para ler a Bíblia e orar? Mas então onde você tirou isso, Dantas? De Jesus. Da onde Jesus falou isso? Em João 3. João 3? 4, né? Quando ele está falando com a mulher samaritana. 3, né? Quando ele está falando com a mulher samaritana, lá em Sarepta. Porque ele fala para ela, é o 4, é João 4, isso. Ele fala para ela, né, que ele tem uma outra água para beber, que não é a água que ela tem para oferecer, né? E aí ele fala para os judeus, né, que ele tem uma outra comida que não é a comida que eles trouxeram da cidade. Então ele está falando assim: olha,
entre comer e beber e fazer a vontade de Deus, a primeiro lugar é a vontade de Deus, depois é comer e beber. Então ele está dizendo que fazer a vontade de Deus é mais básico do que comer, beber e dormir. Em tese é isso, né? Então assim, não tem o tempo, já não cola mais, entendeu? Assim, Malaquias deixa isso claro e Jesus reforça isso. Então todo mundo tem algo a oferecer ao altar de Deus, não pode dizer que não tem. E aí ele vai lá em Malaquias 2, né? E ele vai repreender os sacerdotes. Aí, trazendo repreender os sacerdotes, ele fala assim, olha, se o povo está oferecendo e o sacrifício está acontecendo, você está sendo conivente, você está permitindo. Então isso vai se voltar contra você. O estrume, né? A merda que está sendo gerada vai ser esfregada no seu rosto e o cheiro vai subir e todo mundo vai distinguir que o que você está fazendo é corrupto. Existe corrupção em você, na sua natureza, nas suas ações, na postura que você está tomando. E aí, trazendo para hoje, a gente como liderança, né? E os que são líderes dentro do corpo eclesiástico, né? Deveriam se preocupar em orientar, instruir e repreender aqueles que estão debaixo da sua liderança, né? Eu vou trazer uma linguagem mais neotestamentária, consolar, exortar e edificar, né? Aqueles que estão debaixo da sua influência. Para quê? Para que o pecado não seja visto como algo normal e não seja encarado de forma conivente. Agora, se nós olharmos que todos nós temos o chamado do sacerdócio, que é apontado lá em Êxodo e vem como herança para a igreja e é corroborada por Pedro nas cartas dele, ele fala que nós somos uma nação de reis e sacerdotes, então somos chamados ao sacerdócio. Sacerdote conduz para o sacrifício e instrui no mesmo processo. Então todos nós temos essa obrigação de não sermos coniventes uns com os outros. Então, nós estamos aqui num grupo pequeno agora, né? No sábado também o grupo não é muito maior que esse aqui, mas quando nós estamos juntos, né, se eu vejo o Gomes pecando, tropeçando, enfraquecido, né, é o meu chamado. Mas talvez eu usar o meu exemplo não seja bom porque vocês me veem como líder. Mas vamos lá, se o Ferreira vê o Gomes, né, nessa postura, nessa atitude, e dentro daquele grupo lá do sábado ele não tem uma função formal de liderança, mesmo assim, como sacerdote, você consola, exorta e edifica. Não necessariamente é chamar a atenção ou dar esporro, é consolar, exortar e edificar conforme o quê? A necessidade. Às vezes o cara está precisando ser consolado, às vezes está precisando ser exortado, às vezes está precisando ser edificado. Então, às vezes são palavras, nem sempre é bronca, entendeu? É isso, é onde eu quero chegar, né? Mas não, Malaquias está apontando para uma situação que é não passividade, é essa a questão. O sacerdote estava passivo, eu estava trazendo, eu estou sacrificando. Ele não estava fazendo nada, ele não estava consolando, exortando, edificando. No caso ali era exortar, né? Era chamar a atenção e ensinar. Mas não é só isso. O princípio por trás disso é não seja passivo diante da necessidade do próximo. Não seja passivo diante do cenário que você está inserido ou que você está vendo as coisas acontecendo, né? Achei muito interessante quando o Gomes veio trazer algumas apreensões que ele estava no coração em relação ao Rodrigo, por exemplo. Falando, não, será que a gente precisa ajudar ele? Será que a gente precisa... É isso, ou seja, não estou passivo, eu estou vendo que pode ser que esteja alguma coisa acontecendo, eu vou tomar uma atitude, entendeu? Não sei bem qual atitude tomar, que foi a postura dele, eu não sei bem como a gente pode proceder para ajudar, mas eu não vou ficar parado olhando, é exatamente isso, né? A igreja não é uma igreja passiva, é uma igreja ativa. E aí a gente vai entrar agora na parte nova, né? Que é a partir do verso 10. Ele fala assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos.
Vou dar uma parada aqui. Então, aqui, ele, antes de falar com a parte mais conhecida, né, que vai culminar na frase que é mais conhecida no meio das igrejas modernas, principalmente aquelas mais apegadas à cultura do combate ao divórcio. Deus odeia o divórcio. Então, ele começa a desenvolver a ideia, ele vai falar sobre ser fiel à mulher da sua mocidade, mas antes dele entrar nesse tema, na verdade ele está falando de uma outra coisa, de um outro aspecto, que, inclusive a Bíblia que nós estamos abertos aqui na tela da TV, que é a Ara, mas a tradução é a Ara. Os tópicos que ela usa para classificar cada parte, eu não tenho certeza que sejam iguais em todas as Aras. Eu acho que não é. Mas aqui está, advertência contra a infidelidade conjugal. E ele bota no mesmo pacote todo esse trecho. Mas o primeiro trecho não é infidelidade conjugal. É outra coisa. Ele está falando assim, ele está falando o que ali? Ele está falando, olha, você está se casando com mulher estrangeira. Você está se unindo, né, em julgo desigual. Então ele não está falando que você se casou com a mulher da sua mocidade e você está sendo negligente a ela. Não, é que é um outro tema, tem a ver com relacionamento, mas não é outra coisa, né? E a gente às vezes tende a misturar as duas coisas. Então, o que ele está falando assim? Olha, qual o primeiro argumento dele? A gente não tem o mesmo Pai? A gente não tem o mesmo Deus? Então, por que eu vou ser desleal um com o outro, profanando a aliança dos nossos pais? Como você pode estar sendo desleal um com o outro? Essa que é a questão. Tem dois aspectos aí que provavelmente estão em proeminência. Número 1, quando você casa com uma mulher estrangeira, você deixa de casar com quem? Do seu povo, exatamente. Então, desleal com aquela pessoa que está sem isso, exatamente. Então você meio que está virando as costas para os seus e buscando fora aquilo que você deveria buscar dentro, né? Então, esse aqui é o primeiro critério que aparece aqui. O segundo é o seguinte: por que ele fala um pouquinho mais baixo assim? Olha, ele fala assim, cadê? Abominação se tem cometido em Israel, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Ele está falando assim, profanou o santuário. Misturou as coisas, Porque é o seguinte, a ida ao templo não era uma coisa de indivíduos, era uma coisa de família, né? Tanto que as promessas lá atrás, no início do Antigo Testamento, todas são para a sua casa. Então é a tua família. A salvação de Deus, o projeto de salvação de Deus, nunca foi individual, sempre foi familiar. É um projeto familiar. Então ele está falando assim, olha, não adianta você achar que as coisas não se misturam, elas se misturam. Então quando você se casa com uma mulher que tem outros valores, tem outra cultura, tem outras prioridades, e você traz ela para o meu santuário, não só você está negligenciando as mulheres do povo de Israel, às quais você deveria estar inclinando o seu coração, mas você está trazendo esse tipo de valores para o seio da comunidade. A comunidade quem? Israel. Por quê? Porque qual é o lugar comum onde eu me relaciono com a comunidade? É o templo. É o templo. É o pai da Asha. Hã? É o pai de... A gente estava falando aqui sobre o filme Deus Não Está Morto. Deus Não Está Morto. Sim. Aí, um dos filmes ele me comentou de um pai muçulmano que estava botando a filha para fora de casa porque ela estava aceitando né? Cristo. Né? É Deus Não Está Morto 1. É um esse? É um. E tem a ver com isso, né? A família era muçulmana. Sim. E ela trouxe outros valores para dentro da casa dela e o pai mandou ela para fora. Estava sendo fiel, mas não é. Mas não é a crença dele, né? A crença dele. Aqui no caso, olhando para a interpretação desse texto, né, é isso, para aquela realidade litúrgica da Israel do Antigo Testamento. Tem princípios aqui? Tem princípios. Primeiro, né, que quando você introduz uma cultura ou valores diferentes no seio da comunidade, você está enfraquecendo o relacionamento daquela comunidade com Deus. É isso.
Esse é um princípio. Qual o segundo princípio? Nada que você faz como indivíduo não afeta a comunidade com a qual você se relaciona. Então, não, isso aqui é problema meu, isso é coisa minha. Não, isso aqui é coisa da minha família. Não, ele está dizendo assim, não, isso está afetando a comunidade como um todo. E quando ele fala assim, você profanou o santuário, aí eu vou começar a fazer o link com a aplicação. Qual é a aplicação para a igreja? Esse estudo de Malaquias, eu estou fazendo questão de passar todos os capítulos, porque ele tem muita aplicação direta com a igreja. Eu estou sempre fazendo a ponte, né? No antigo é isso, no novo é isso. Aqui, vamos lá. Quem é o santuário do Senhor? Então, o santuário somos nós. O santuário não sou eu. Eu vou deixar claro aqui na gravação. Eu já falei isso várias vezes. E no nosso subconsciente, nosso imaginário religioso, a gente ainda é contaminado por isso. Até eu sou. De vez em quando eu fico me pegando que eu sou o templo do Espírito Santo. E não sou. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não, Dantas, mas não é isso que está escrito. Né? Quem está ouvindo aqui a gravação em algum lugar aí, ou até nem me conhece, está ouvindo a gravação porque alguém mandou para um estranho e chegou em alguém. Cara, esse cara está falando bastante. Eu li na Bíblia que eu sou o templo do Espírito Santo. Não, você leu nós. É sempre plural. Todas as expressões de templo do Espírito Santo se referem a plural. A única que é singular, ele fala sobre você é morada de Cristo, não do Espírito Santo. É a única que ele se refere como uma morada individual e não plural. Vamos dizer assim, singular e não plural. Que tem uma explicação para isso, mas não vou perder... Não seria perder tempo, mas eu exige fazer uns outros links de texto aqui, não é ênfase agora. Mas de qualquer maneira, Deus tinha essa visão também de Israel. Por isso que eu acho que aí não é só a parte prática da religiosidade israelita. É também o conceito por trás disso que o templo representava. O templo representava, né, um lugar onde o povo, como família, estava sendo reconciliado com o Pai através do sacrifício do altar, parar na morte. Lembra que eu falei ontem? Altar é lugar de sacrifício. Então você é chamado para morrer. O povo não quis morrer lá no Monte Sinai. Ele falou, não, deixa Moisés morrer por nós. E nós vamos continuar vivendo a nossa vida. Então, para haver avivamento, para haver relacionamento com Deus, é preciso você morrer para si mesmo, para que você viva para Deus. Então, onde isso acontecia simbolicamente? Onde essa mensagem era passada para o povo? Olha, eu quero ser pai de vocês. Vocês vão ser minha família. No entanto, você tem que morrer para esta vida, para você ter uma vida comigo. Era no templo. Então, o templo fazia esse link. Hoje em dia, né, conforme toda a teologia neotestamentária, né, nós somos o corpo de Cristo, nós somos pedras vivas de um templo do Espírito Santo. Então, quando eu me relaciono com uma prostituta, aí é o link com Paulo, tá? Com Paulo fala assim, olha, por um acaso, lá em 1 Coríntios, né, se você dorme com uma prostituta, você não está profanando o corpo de Cristo? Por quê? Porque você é um membro de um corpo. Vamos pegar agora a figura de linguagem da pedra, né? Você é uma pedra de um templo. Se essa pedra está rachada, a estrutura do templo é deficiente. Isso, ela é fragilizada. Vamos pegar como se fosse um telhado. Nós somos o telhado. Juntos somos um telhado. Cada um é uma telha. Se está rachada, chove, ali é a goteira, entendeu? Então, ele está falando assim, você profanou por quê? Porque você trouxe para o seio da convivência valores, princípios, que não são aqueles que deveriam ser. Então ele trata isso de uma maneira bem direta, né? Se casou com a adoradora de Deus estranho, né? E quem era o Deus estranho, né? Aí tinha vários ali, tinha Moloque, tinha Baal, né? Tinha Astarote, tinha Azerá, naquela região era coalhado deles, né? E por trás de todo Deus estranho tem uma atividade demoníaca. Fato, ponto. Não você tirou isso? Novo Testamento, Paulo, explicando, olha, atrás de cada ídolo você tem um demônio. Quando você oferece aos ídolos, você oferece a demônios, né? E o demônio é o quê? Aí é aquela interpretação que eu falei que varia, pode ser um anjo caído, pode ser um espírito de Nefilim, não vou entrar no mérito aqui também.
mas é um ser espiritual, é um Elohim, ou seja, um ser de natureza espiritual maligna. Beleza. É até interessante, eu fui assistir o The Chosen 1 e 2 do capítulo 4, né? Se esse áudio chegar ao Paulo Júlio, ele ia ficar escandalizado, porque ele me conhece. Eu falei, você foi ver o The Chosen. Eu fui ver o The Chosen. 1 e 2. Se chegar no Vagnão, o Vagnão vai gostar. E lá tem uma passagem que Jesus ele vai até Cesareia, né, de Filipe. Ele vai até Cesareia de Filipe com os discípulos. Isso está na Bíblia, isso não é a liberdade poética do autor de The Chosen, não. Isso está na Bíblia. Ele vai até Cesareia de Filipe e aí lá ele pergunta para os discípulos: a quem eles dizem que eu sou, né? E aí, e vocês dizem que eu sou quem, né? Aí Pedro fala: você é o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Aí ele fala, né, não foi nem carne nem sangue, né, mas, né, foi meu Pai que revelou isso a você. E aí eu digo: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, né, e as portas do inferno não prevalecerão. Lá em Cesareia de Filipe tinha um lugar que era uma caverna com um portal de pedra, que era local de peregrinação e adoração de quê? De deuses estranhos. Isso, lá nesse lugar, o nome desse lugar era Porta do Inferno. O nome desse lugar era Porta do Inferno. Então, quando ele falava assim, quando ele expressou essa... Era um lugar. Ele está falando a Porta do Inferno, ou seja... Aí quando os caras olhavam, né? Porque quando a gente pensa hoje, a gente meio que joga isso para um imaginário, para uma metáfora. Não. Quando eles olhavam, o que estava acontecendo lá? Sacrifício de animais, adoração e um bonde de ídolo, né? E um cheiro insuportável de sangue e carne podre. The Chosen retrata isso bem literalmente mesmo. Assim, eu achei a precisão arqueológica e histórica muito boa. Eu não tinha tanto conhecimento sobre a natureza desse culto lá na Porta do Inferno antes de ler o Sobrenatural, do Michael Heiser. Eu li no Sobrenatural do Michael Heiser, quando apareceu no The Chosen eu reconheci. Mas 99% das igrejas modernas não sabem que tem esse vínculo. Então, quando ele está falando de Porta do Inferno, ele está falando de uma... Não de... como é que eu vou dizer? Aquele inferno clássico que a gente imagina. Não. Quando ele fala do Guiana. Quando ele está falando da Porta do Inferno ali, ele está falando do quê? De idolatria, de atividade demoníaca pesada e todo o desdobramento disso, que era o quê? A cultura que movia em direção àquilo ali, os valores que sustentavam aquele tipo de ritualística e como aquilo refletia o quê? Na vida cotidiana daquele povo. Porque o povo que estava indo lá sacrificar nas portas do inferno, lá em Cesareia de Filipe, era o agricultor, mas não judeu. Essa galera estava indo lá fazer o quê? Pedir para um filho ser curado, para que a colheita fosse boa, para os deuses lá deles matarem um desafeto, aquela coisa que a gente vê, ou seja... Trazer o marido de volta. Tipo isso. Depois de 3 dias. É isso. Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo ele falar assim, olha, você está trazendo todo esse misticismo, todos esses valores, toda essa coisa contaminada para o seio do meu relacionamento com o povo. Pessoal, isso não acontece hoje? Acontece pra caramba. A gente convida as portas do inferno, muitas vezes, para o seio da convivência, permitindo que certos valores, certo tipo de conduta, certo tipo de prioridade entre no templo do Senhor, que somos nós, entre no corpo de Cristo. E eu não vou nem só falar da mulher estranha à fé. Estou falando no geral, o princípio no geral, a gente permite esse tipo de contaminação. Então a gente, aos poucos, vai permitindo que a porta do inferno prevaleça, entendeu? Por quê? Porque a gente está dando lugar para que esses valores eles entrem na igreja. É quando você... Parece uma coisa boba ou simples. É quando, por exemplo, você pega um copo d'água e bota do lado da TV, do rádio, sei lá, porque o cara que está fazendo a pregação vai fazer uma oração para aquele copo d'água. Isso daqui é o quê? Uma materialização da fé. Beleza, mas não é fé em Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Você está diminuindo
aquilo que deveria ser a fortaleza da nossa crença, que eu não preciso, primeiro, de intermediários entre eu e Deus. Segundo, que eu não preciso materializar a fé. Né? Ou seja, essa aqui é a mais inocente das inocentes. Tem outras, né? Tem cristão que consulta horóscopo. Tem cristão que vai na leitura de carta, leitura de mão. Tá entendendo? Ou seja, de coisas bobas a coisa vai crescendo. E supersticioso? Não, o supersticioso não passa embaixo de escada, que cruzou com um gato preto, quebrou o espelho. Quebrou o espelho, né? Meu irmão, nada pode tocar em você se não for permissão de Deus. Não importa se é o gato preto, se é nada. E aqui, fazendo o link que eu disse, né? Quando Paulo usa esse argumento de vínculo, ele usa também em relação à mulher. Você está dormindo, se permitindo se contaminar com uma mulher, você está contaminando o corpo, né? Ali ele está falando só da relação carnal, sexo. Mas havia um conceito que se perdeu um pouco com o tempo, que relação sexual é laço. Não só de carne, é laço de alma. Então, quando você se relaciona sexualmente com alguém, você está criando um laço de alma. Porque eu leio Carvalho, porque é o noivo, né? Da parada aqui. Então, é o noivo. Então, fica arisco. Então, tem sim um enlace de sangue, vamos chamar assim, que tem um desdobramento espiritual no relacionamento sexual. E Paulo ele vai tocar esse assunto, ele vai tocar nesse ponto fraco. Aqui vai um pouco mais além aqui em Malaquias, porque ele está falando, não só que você dormiu com alguém e acabou. Ele está falando se você construiu algo com essa pessoa, né? Então você se permitiu se contaminar com valores que muitas vezes aconteciam com os israelitas, faziam eles se desviar e se afastarem do Deus vivo. E você está trazendo isso para o seio da convivência do corpo, né? E isso é perigoso. Aí vamos olhar a prática moderna, né, de hoje, que aí serve para os solteiros que vão ouvir esse áudio aqui. Quando você entra em julgo desigual com o incrédulo. Você está virando as costas para a comunidade, para o corpo, e falando que dentro do corpo não tem quem vale a pena. Não tem alguém com um valor suficiente para você, só fora. E aí você se volta para fora, muitas vezes procurando o quê? Muito pelo que seus olhos veem, não pelo que o caráter expressa, né? Mas aquela fulana da comunidade, ou seja, do corpo de Cristo, é meio gordinha, né? Não, eu vou olhar essa daqui, porque essa aqui é gostosa, vamos chamar assim, né? Só que aquela que é formosura por fora, ela não tem os valores. E muitas vezes é aquela pessoa que quando no domingo, ou no nosso caso, no sábado, você vai falar que vai na reunião, ela vai falar, não, vamos ficar aqui assistindo filme. Então, vai lá, vamos lá, eu já falei várias vezes aqui, eu não sou contra esse tipo de atividade. E nem sou contra e nem vou recriminar alguém que fala assim, Dantas, hoje eu não vou na reunião porque eu vou ficar com a minha esposa vendo um filme. Por quê? Porque eu não tenho tido tempo com a minha esposa. Então, o único tempo que eu tive nas últimas 2 semanas é este sábado, eu vou ficar com ela vendo um filme aqui, ter um momento de família. Beleza, você não só trabalha valores cristãos, eu vou ficar com a minha esposa aqui orando de joelho no milho e lendo, né, o Salmo 23. Não é isso, entendeu? É isso. Faltei a reunião. Não é isso, entendeu? Mas quando isso se torna uma constante pelos motivos errados, aí é a questão, entendeu? Então eu falei de uma coisa não constante pelos motivos certos. Agora, quando se torna uma constante, então eu estou dando 2 critérios aqui, constância e motivação, beleza? Entendi. Leve os 2 em consideração. Mas todo sábado eu tenho a motivação correta, mas você não pode deixar de congregar como igreja, como está lá em Hebreus 10. Então, aí você trocou uma coisa certa e se transformou ela em errada, tá entendendo? Então, se você, quando aquilo se torna uma constância e motivação errada, porque eu estou cansado, porque eu estou com preguiça, porque eu não gosto do Ferreira, caramba, o Ferreira vai estar lá hoje, e eu não gosto de ver o Ferreira, eu não gosto da Gabi, eu não gosto a Gabi vai ouvir esse áudio, Gabi, isso aqui é um exemplo, tá, Gabi? É um exemplo, tá bom? Exemplo ruim, mano. Eu sabia. Eu sabia que ele não gostava de mim. Tá.
Então, pelo motivo errado, pela motivação errada, você entra em pecado. Induzido pelo quê? Por um relacionamento que está empurrando você a isso. E às vezes, para trazer paz ou harmonia ao seu casamento, ou ao seu relacionamento, não vou arrumar briga. Não, lá em casa é uma bênção. A gente nunca briga, mas você cede em tudo que não deveria ceder. É bênção isso? Não é bênção. Né? Lá em casa é uma bênção, né? Eu e minha esposa estamos em harmonia, mas você não toma postura de quê? De cabeça do lar. Ser cabeça, pessoal, não é só dar direção. Ser cabeça indica que muitas vezes ter que dizer não. Muitas vezes ter que se opor. Você pai. Ser cabeça é isso, entendeu? Se você não se opõe nunca diz não, nunca toma uma posição, provavelmente você não está sendo um bom cabeça. É fato. Por quê? Porque é impossível você estar num relacionamento com alguém em que você nunca tenha momentos em que você vai ter que tomar uma posição. É impossível. A mulher grita o tempo todo, o homem não pode dar um grito. Beleza, irmãos? Então é isso. A gente parou no verso 12 e vamos para o verso 13, que aí ele vai falar sobre o relacionamento conjugal. Tá bom?